Rap TV, pode falar. Salve família, eu sou André Sayadin, quadrinista e fã de rap. Se você quiser saber mais, @André Sayadin. Salve família, meu nome é Marcel Farias, mais conhecido como Marshall, sou diretor, roteirista, fotógrafo, arquiteto, criador de conteúdo, fã de rap, tamo aí, pessoal. Salve família, eu sou Veridiana Andrade, sou fã de rap e faço pesquisa no mestrado sobre rap nacional. Salve, salve meus familiares, eu sou o Kaique Zurk, fundador deste canal e eu sou fã de Facção Central, mano. Hoje a gente vai falar sobre Direto do Campo de Extermínio, do Facção Central, álbum de 2003 protagonizado por Eduardo Dundum. Família, vocês lembram a primeira vez que vocês ouviram Facção? Qual que é a primeira memória que vocês têm disso? Eu já quero adiantar e dizer que a minha eu vou deixar pra comentar lá na faixa 12. Cara, foi o meu irmão que trouxe pra mim numa tarde de 2003. Eu tava em casa, depois de uma chuva, sem fazer nada, assim. E meu irmão chegou, tem um CD novo pra te mostrar, cara. E aí, ele colocou Facção Central. Cara, foi um choque pra mim. Eu não sei te explicar a sensação, assim, porque mexeu dentro de mim. Mexeu, cara. Difícil até explicar, eu me emociono porque depois que eu conheci ele, fez parte da minha juventude, assim. Cara, eu acho que eu não desandei por causa desse álbum, mano. Eu falei isso pro Eduardo quando eu conheci ele, que ele salvou minha vida, velho. O Facção eu lembro muito do meu pai. Sempre que eu falo, escrevo, penso, ouço rap, vem meu pai na memória. Em casa era muito dividido entre a MPB clássica, né, e o rap. Racionais, Sabotagem, um pouco de Facção Central. Que irado. Caramba, Marshall, eu queria ter a sua memória, mano. Eu não faço ideia de quando eu ouvi Facção pela primeira vez. Quando eu era moleque, eu vim numa família que minha mãe era solo. Ela escutava muito pagode, música brasileira, mas ela não curtia rap. Então eu escutava muito Racionais e Sabotagem, porque a rapaziada do bairro já escutava. Mas eu acredito que eu cheguei em Facção Central com o uso da internet mesmo, baixando música no Kazaa, no 4Shared. Fez muito parte da minha juventude também. Passei alguns bons e maus momentos escutando Facção Central. Família, é o seguinte, vocês curtem Black Alien? Pô, demais. E Ad Rock? E Dexter? Pra caralho. Lendas. John Lennon, Tashi Tracy, Connie Crew, Ja Rule, vocês curtem? Também. Mais um monte de gente além desses que eu citei. Tudo esse pessoal vai estar no Encontro das Tribos, dia 9 e 10 de novembro, no estádio Canindé, em São Paulo. Caralho. Sendo assinante UOL, você pode pagar metade do preço do ingresso. Para ser assinante UOL, só R$ 7,90 por mês no plano anual. Aí é vantagem. Alguns dos benefícios que você pode ter se tornando assinante UOL: acesso a todo o conteúdo premium do UOL, acesso grátis à Folha de São Paulo Digital. Você ganha R$20 todo mês no cinema pela ingresso.com, você também não paga taxa lá. Ô, louco. Você tem desconto em teatros, tem desconto em marcas como Netshoes, Vivara, etc. Chuva de benefícios. Dá um confere lá, vale a pena demais. Eu sou assinante, recomendo. Acesse o link aqui na descrição do episódio, assina e já garfa seu ingresso. Vamos falar sobre essa capa. Tem as letras góticas ali, né? Com alguma ausência de margens, bem com a cara da época. A capa é literalmente a pomba branca com 2 tiros no peito, e a gente vai falar mais sobre isso, né? Como eu cresci vendo essa capa, ela tem um lugar no meu imaginário. Eu não gosto daquela ausência de margens, mas eu gosto muito da ideia. Eu acho que ela choca um pouco, exatamente como deveria fazer ali no período em que foi lançada, né? Os meus arredores, na época, eu acho que a impressão que eu tenho é que todo mundo ou era católico ou era crente. E eu acho que quando uma pessoa católica ou crente via essa capa, a pessoa falava, tipo, ô louco. Então, cara, essa capa, eu tinha o quê? Uns 16, 17 anos ali. Eu lembro de eu pegar essa capa na mão e achar muito violenta, porque eu ainda não tinha conhecido esse estilo de rap, né? Que nem você falou, Sabotagem, Racionais, eram músicas que já estavam virando mainstream, né? Já tocavam em rádios que não tocavam antes, ouvia Racionais até na Transcontinental, que tocava pagode, sabe? Quando eu peguei o CD do Facção, parecia até uma coisa de rock gótico, sabe? Ou alguma parada assim. Se no rock tem estilos de rock diferentes, que é o heavy metal, thrash metal e outras, na hora que eu escutei Facção, eu falei, não, isso aqui é rap, mas é outro estilo de rap. Tem um rap e Facção Central tipo, tá no gore ali do rap ali, tipo, tá na parte visceral do rap, né? E casou perfeito. A transmissão da pomba branca com 2 tiros no peito ali é uma violência gráfica pra época que talvez se fazia necessária pra apresentar lá logo de cara o trabalho deles e marcava, né? Assim como as letras deles. E é engraçado quando eles falam como foi feita a capa, né? Todo mundo pensava que a capa era de verdade, né? Que eles tinham matado a pomba e tal, e não era, né? Cenográfico, né? A galera fez cena e tal, enfim. Mas até explicar. Que foda, não sabia disso.
A percepção que eu tive mesmo quando a gente vê essa capa é de impressionar mesmo, de chocar. Assim como as letras impactam, chocam, botam o dedo na cara, ponta sem medo nenhum. Hoje eu tava reouvindo o álbum. Passa muito um cenário mesmo dos anos 2000. Eu não sei a idade de vocês, não sei se vocês se recordam. Tinha muitas campanhas publicitárias em torno da paz. O Brasil tava muito violento e tudo mais. E a pomba, né, eu lembro, tipo, veio novela, né, Rede Globo e tudo mais, essas campanhas, onde a pomba era esse símbolo da promoção da paz, porque o Brasil estava vendo um cenário de violência, só que esquecem que outros territórios dentro do Brasil sempre estiveram, né, dentro desse cenário visceral, né, como o Facção coloca. Então, a pomba me remete muito, assim, a essas lembranças da minha infância, de ver essas campanhas publicitárias, mas que esquecem de fazer projetos e tudo mais dentro das periferias, para acabar com a violência do Estado na periferia. Com certeza. Essa capa eu acho que é uma das mais clássicas, né, do Facção Central. A pomba branca com os 2 tiros no peito é uma imagética muito forte, realmente, muito agressiva. Já apresenta bem visualmente o que a gente vai escutar nas faixas, né? Eles tiveram o mesmo tato de trazer o conceito pro visual, que realmente é simples, mas é muito forte pra gente que na época tinha pego um CD na mão, talvez pela primeira vez, e visto algo visualmente chocante. Eu acho que é uma das capas mais clássicas aí do rap nacional. Se não for um exagero, eu diria que é top 5. Junto com o refrão, né? A pomba branca tem 2 tiros no peito. Inclusive, não sabia também essa história da capa ser cenográfica, Marshall. Muito louco. Veridiana, nossa, eu fiz primeira comunhão e daí na catequese tinha a campanha da fraternidade em prol da paz, uma pataquadinha assim. Vagabundo gastava pomba branca na igreja, era brincadeira nessa época aí, mano. Exatamente. Vamos pro faixa-faixa então, gente? É isso aí, família. Bora pro faixa-faixa. Começando pela faixa 1, Chico Xavier do Gueto. Chico Xavier era um médium, né, que existiu mesmo no Brasil, ele psicografava e tal. Psicografar é tipo um asset da religião espírita, uma parada um tanto branca e elitizada. Então ele diz ali na letra que o Facção vai ser o Chico Xavier do Gueto, pondo no papel o que Deus manda. Fala que o Facção não faz rap pra você, boy. Ele fala que vitória não é carro, não é dinheiro, é injetar ódio no cérebro do inconformado e informação no desinformado. O instrumental não tem batida, é só uma parada meio filme do Drácula, fúnebre, assim, tem uma vibe meio no ar. Eu acho que vários momentos do disco tem uma vibe no ar. Esse não é um álbum que você vai ouvir todo dia, né? Se você vai pra ver a ópera que eles prepararam, de cabo a rabo, que é como eu recomendo, né? Tire 2 horas da sua vida e vá ver esse disco. Dessa forma, eu não esquipo essa faixa. Sim, André, eu concordo. Só queria falar rapidinho que eu tinha separado essa mesma citação que você fez agora. É muito interessante porque ele fala sem freio na língua, sem meia-verdade, história engraçada ou frase bonita. Não é letra violenta não, cuzão. E ele dá ênfase no cuzão, tá? Porque ele quer chocar mesmo. É por isso que Facção Central é difícil de engolir para algumas pessoas. Voltando, não é letra violenta não, cuzão. É música cantada com o coração. Facção não faz rap pra você, boy. E depois ele continua. Vamos ser o avião fazendo estrago de ouvido a ouvido. Vitória não é carro, dinheiro e vagabunda. É injetar ódio no cérebro do conformado, informação no desinformado e autoestima no derrotado. E continua lindamente. É uma boa apresentação, como se fosse uma introdução do que vai chegar ainda. Que ele vai pegar esse chiclete do boy, do cuzão e do desinformado e vai jogar na nossa cara, como poucos artistas fazem. Inesquipável. É uma das melhores introduções do rap, pelo menos dos anos 2000 pra cá. Pelo menos pra mim, meus queridos, eu acho que é uma das mais icônicas do Brasil, e olha lá, internacional, porque assim, eu sou refém das músicas antigas, tá? De uns rap antigos, então eu sou muito saudoso, cara, com algumas coisas. Interessante vocês falando na intro, a gente consegue ver, a gente tá falando do faixa a faixa ainda, mas elas são datadas, elas têm assim ainda um tipo de preconceito, tem machismo, tipo, vai ter homofobia em alguns pontos dele, porém, a gente vê na construção do tempo que essas coisas são tiradas deles, né? E não é só no Facção que fica isso, não é exclusividade do Facção. O rap nacional dos anos 90, tudo era essa forma de expressão da galera, né? Agora, voltando ao Chico Xavier do Gueto, cara, essa música foi a intro que me arrepiou, velho, quando eu vi. Aquela coisa de você ouvir e você se achar em algum lugar. A minha infância foi pesada, cara, foi pesada. Tipo,
eu passava por cima de cadáver pra ir pro prezinho, tá ligado? Eu moro perto de linha do trem, zona leste, extremo leste de São Paulo. Eu ouvi Racionais, eu ouvi alguma coisa, mas o que chegou perto da minha realidade foi Facção, tá ligado? Foi um convite e um levante pra mim. Então, é inesquipável essa música pra mim, velho. Não tem nem como. Essa introdução, primeiro que você estava falando da questão do estilo e tal, é um álbum que em vários momentos a gente encontra vários tipos de beats, de ritmos ali. Tava pensando que é difícil a gente ter hoje, né? Todo mundo prefere seguir uma linha só. Claro que em alguns álbuns e tal faz até um sentido e tudo mais, mas naquela época, né? 29 faixas, cada uma com uma estética e tudo mais. E isso enriquece mais ainda esse álbum que é tão denso, assim, que é como você falou, é 2 horas do dia, assim, que você tem que tirar, mas assim, você sai esgotado, assim, de tanta coisa, é uma chuva de mensagens ali pesadas que o Dundum e Eduardo colocam. É muito bacana que você fala, né, dessa questão do Chico Xavier, que tira um pouco essa imagem dele, né, de uma tradição religiosa racista, que é o espiritismo, né, da mesa branca, como a gente fala, né, como a gente conhece aqui popularmente, e coloca na visão da periferia, assim, né? Não tem como esquipar também essa faixa. Também tinha separado essa parte onde ele aponta, fala que o rap que ele faz, né, a música que ele faz, aquilo que ele escreve, não é pra Playboy. E acho que foi o timing perfeito, porque atualmente que a gente vem falado sobre a presença, né, dos Enzos e Lourenzos nos shows de rap. Facção não faz rap pra você, boy. Grupo invejoso, Zé Quanto que incomoda, que não faz sentido deles estarem ali. Então, acho que jamais essa galera estaria ou aguentaria um minutinho de Facção Central, né? Eu posso falar uma coisinha rapidinho? Nessa de apresentar o Facção ou tá no lugar que as pessoas não conhecem Facção, tava viajando com a galera que tem um poder aquisitivo, né? E tava escutando uma das músicas que fala sobre sequestro. E uma das pessoas tinha sido sequestrada no dia, tá ligado? E aí pediram por gentileza pra me tirar a música, tá ligado? Chocou o cidadão, Marshall. Não pode fazer isso, cara. Choquei um pouco das pessoas, mas enfim, era essa daí. É complicado, né? Porque quando a realidade das pessoas é dura, a gente tem que respeitar muitas vezes. A nossa realidade é de fuder também, ninguém tá nem aí. Facção, ele põe esse dedinho na ferida, né? E ele põe com louvor, né? Ele põe o dedo na ferida, trazendo vozes que muitas vezes não tem voz, e isso leva à faixa 2, que se chama Vozes Sem Voz. São relatos de crianças, pessoas que moram na quebrada, um fala que é de Guarulhos, outro que tá em Carapicuíba, vários lugares. Eles falam sobre vários abusos, como a polícia invadindo as casas, praticando violência que, a gente tá cansado de saber, né, desses absurdos. A faixa não tem beat, só tem o Eduardo falando, né, no fundo, campo de extermínio, e tem uma reverbzão. Aí, eu acho que vocês vão me ajudar a organizar esse pensamento muito melhor. Esses dias teve a palhaçada do Marçal, comparando favela com campo de concentração, né, que é um candidato de extrema-direita se apropriando de um discurso que talvez nessa skit se encontra um pouco com o que o Facção fez em 2003. A questão é que, diferente do Marçal, que só quer farmar like em cima de qualquer coisa, o Facção tem toda uma obra para defender o ponto dele aqui, né? E se você vai parar para ver a ópera que eles prepararam, como a gente tá falando, né? Isso cabe muito bem no contexto. É como se eles estivessem trazendo a prova real. Eu falei tudo na faixa 1 aqui por causa dessas pessoas. Escuta aí. Sim. Olha as comparações que a gente faz, né, com o campo de extermínio, como as pessoas aqui estão sofrendo e estão tendo uma subvida. Mas é o seguinte, eu também queria fazer um adendozinho, assim, que essa skit aí merecia uma mixagem nova. Hoje tem tecnologia que talvez não existia na época, né? Eu ouvi ela pelo Spotify e tem alguns áudios que eles estão bem prejudicados. Hoje você conseguiria tratar isso melhor, então sim, vai que essa ideia chegue em alguém um dia, né? Seria necessário, acho que além da remixagem, né, tratar esses áudios de uma maneira diferente hoje em dia, seria necessário também, na minha opinião, entender, tá ligado? Quem são essas pessoas, de onde elas vieram, mano, da onde vêm esses relatos. Quando a gente chega no Vozes Sem Voz, que é um skit feito há 20 anos atrás, tá, gente? A gente tá falando de um álbum que foi lançado há 21 anos atrás. A gente vê relatos ali de diversas pessoas que vêm da quebrada tentando provar um ponto. E o ponto é, sim, moramos num campo de extermínio por causa da violência do Estado, das ações policiais
país, da negligência do governo e diversas outras questões que nós já estamos cansados, exaustos de saber. E ele está dando uma prova cabal daquilo para nós, um compilado de relatos. Várias pessoas de diversas idades, ajuda a argumentar tudo que o álbum vai trazer pra gente a partir das próximas faixas, que é onde começa a parte da musicalidade, se pode-se dizer assim. Em Guarulhos eu acho que é um campo de extermínio, a polícia só vem aqui, mata os manos. Só completando aqui, tipo, vozes sem voz, né? Como a gente já falou, é necessário para ilustrar o que vai vir aqui. Cada pessoa, cada criança que fala aqui é uma voz, cara, que talvez, se não fosse aqui, não ia ser ouvida em outro lugar. Você falou 21 anos que tem esse álbum. Quando eu escuto até hoje esse álbum, parece que é de ontem essas músicas, parece que é de hoje, sabe? A gente sente de 21 anos atrás que nada mudou. Eu sinto que nada mudou. 21 anos, bastante tempo. E como as coisas ainda acontecem do mesmo jeito e é tão atual e é tão atemporal, eu não esquipo, não. Nesse caso, claro, não romantizando, eu chamo de interlúdios, tá? Esses interlúdios com relatos, às vezes algum áudio de noticiário dá muita vida, tá ligado? Coloca um quê de realidade mesmo na música. Então eu não tô só ali fabulando sobre realidade na periferia, né? Construindo, criando um cenário, um contexto. Não, isso daqui, os dois colocam pra mim nessa faixa. Essa é a realidade da periferia. Fazer esse comparativo, não só ele, mas como os relatos também colocam, de que eles vivem dentro de um campo de extermínio, a gente só entende, porque às vezes não medindo dores e medindo histórias, as pessoas têm muito mais compaixão com o que aconteceu em tempos nazistas do que com a realidade do próprio Brasil, que a periferia é isso. A periferia é isso, é um campo de extermínio que continua até hoje, mesmo há 21 anos. Depois de um álbum desse, é muito, muito real. A sensação que eu falo, né, ilustrativa, para mim, eu vejo muito como um mapa da violência em São Paulo. Quem estuda aí na geografia, né, e trabalha essas questões, essa faixa, esses relatos, constroem bem o mapa da violência no Brasil a partir da Zona Sul de São Paulo, que é um pouco diferente da Zona Sul daqui do Rio de Janeiro. Com certeza. Veridiana, você esquipa essa faixa? Não. Mano, eu esquipo. Não. E eu particularmente esquipo, porque eu acho difícil tancar, eu entendo, e tem enfim, tem um valor histórico, social, artístico dentro do álbum, dentro do trabalho como um todo, mas tá ligado? Na minha playlist, quando eu tô de bobeira aqui, eu não coloco voz e sem voz pra ouvir, até porque a vibe vai lá no dedão do pé, né? Então eu esquipo particularmente. Isso vai acontecer comigo em outro interlúdio, mas a gente fala quando chegar a hora. Bora pra faixa 3, então? Ela não pode voar. Isso aqui é música gospel, né? Imagina mostrar isso aqui pra alguém que não entende português. A pessoa vai achar lindo. Lindo. A letra eu especulo que seja do Eduardo mesmo, né? Aqui aparece a protagonista da capa, a Pomba Branca da Paz. Ela não pode voar, né? E a música te conta por quê. No céu do campo de extermínio, ela não pode voar. Tá entendendo que esse álbum, ele é muito conceitual, porque assim, a faixa 1 era um discurso, a 2 é uma skit, é jornalismo, é relatos reais. A 3 é tipo ela começa com um cortejo fúnebre, sabe? Eu acredito que quem tá ali na voz seja o J. Arias, que é o mesmo cara que canta o refrão de Castelo Triste. Exatamente. E eu li que ele saiu do Facção junto com o Eduardo, mais tarde, quando o Eduardo saiu. Exatamente. Rápido, porque eu não suporto gospel, sem querer causar na religião de ninguém, eu só não gosto da musicalidade, tá? Eu acho uma faixa muito irada, muito bem construída. Realmente a letra é muito tocante quando você presta atenção. O cara tá cantando um inferno, só que como se ele fosse um anjo, tá ligado? Cantando lindamente. A melodia muito bem construída, muito bonita, mas a letra tem um cerne muito chocante e, mais uma vez, que é pra começar a trabalhar ali na sua cabeça o que vai ser apresentado no futuro, que vai ser bem mais denso. Dito isso, eu gosto da faixa, mas eu ainda assim esquipo ela. Essa faixa, ela é bem pesada pra mim. Quando você disse a parte gospel dela, né, do estilo da música e tal, não que eu não goste, essa parte cantada do jeito que ele canta, a letra pesadíssima, eu vou falar o que causa em mim, assim, não é uma parada da hora. Ela me joga longe, cara, eu sou muito sentimental com as coisas. Me deixa desconfortável, cara. Eu vou esquipar ela porque eu sempre esquipo ela no meu dia a dia também, porque eu não consigo escutar ela. Eu sou de escutar a Facção quase todo dia, cara, que eu não consigo segurar a rajada dela, velho. Eu sinto a dor da música, velho. As gotas de chuva
balas de HK. É, como vocês falaram, né? Essa pegada muito gospel, assim. E às vezes eu acho um pouco contraditório, não quero causar polêmicas, mas, assim, Facção, que é um grupo que bota o dedo na cara, vai contra o sistema e tal, né? Mas também a gente precisa pensar que essas crenças, vamos colocar assim, né? Tinham um outro tipo de participação e importância dentro da periferia, né? A gente também não pode negar. Eu lembrei muito daqueles corais que a gente vê de filme lá nos Estados Unidos, é muito bonito, mas quando a gente pega a tradução, é exatamente isso, assim, né? Porque são músicas que vieram muito dos campos, né? Da colheita, dos algodões e tal. Então, coloca muito, assim, tá falando sobre uma dor, só que de uma forma muito lindíssima. Então, é uma coisa que causa esse desconforto, assim, né? A letra é pesada. Nesse caso, sim, eu esquipo essa faixa por conta dessa contradição, assim, de crença, né, religião, por esse incômodo também que esse coral gospel traz nessa coisa muito densa e sangrante que é a música, a letra. Sua cabeça foi decapitada. Eu queria concordar rapidinho com a Viridiana, que realmente é um pouco contraditório, até porque tanto o Eduardo quanto o Dundum vão citar questões religiosas e de líderes religiosos no decorrer do álbum, mas eu acho que foi pensado propositalmente para tocar a pessoa da quebrada, que está dentro de uma família religiosa, pentecostal ou evangélica, coisas que usam da música para atrair, né, seus fiéis e as práticas dessas igrejas, enfim, a gente não precisa falar sobre, mas eu acredito que foi bem proposital, tipo, premeditado para gerar esse desconforto mesmo em quem é do movimento religioso em si. Eu vou pegar uma música de crente pra chocar crente. É tipo isso. É tipo isso. Dentro da ópera ali, que eu tô repetindo esse termo, eu não esquipo ela. Agora, pra ouvir realmente numa playlist, essa não dá, porque você vai pelo menos ficar de cara amarrada, sabe? Seu dia vai perder um pouquinho da saturação, assim, na paleta de cor. Bora pra faixa 4? São Paulo, Auschwitz brasileira. Rapaz, essa música aqui, ela foi importantíssima, uma das, né, também na construção, assim, Facção, cara, o storytelling deles é animal, como eles contam, como eles constroem e como eles jogam em cima de você. Essa primeira aqui é Facção direto do campo de extermínio, testemunha da carnificina embaixo da chuva de tiro, amor impossível, o diabo guia o destino e me põe no latrocínio. É loucura. É loucura, só que é uma porrada. Essa música eu usava pra me acordar de manhã, pra me trabalhar, te juro por Deus, porque eu tinha que ter raiva pra trabalhar. E era esse sentimento controlado que eu tinha, tá ligado? Pegava essa música e me ajudava a levantar de manhã e me conduzia, cara, pro trabalho. Não só ela, como todas as outras faixas, mas ela, eu considero ela bem importante, porque ela é uma música que ela agita, ela te dá um pump. Além da letra, é pesadíssima a letra, assim, né? Ela tem a vibe, né? Ela começa a gerar sentimentos em você. Eu não usava rebite, não usava remédio pra acordar, pra fazer as coisas. São Paulo, Auschwitz, versão brasileira, era meu café da manhã, velho. Então, o que você usa pra dar conta? Nossa, mano, Facção Central. Central pra caralho. Pra acordar 4h30 da manhã e voltar às 10h30 pra casa, eu tinha que... Eu acho que outras pessoas usavam outros tipos de músicas e tal, eu usava Facção. Não esquipo, não. Cara, é isso. É uma chuva de sensações, sentimentos, lembranças. Você vai do 0 ao 10, 0 ao 6, 0 ao 1000. Tem trechos que ele fala sobre os direitos humanos como piada, que é visto como piada. Aí depois ele joga mais pesados, assim, falando sobre uma possível castração humana de se não querer ter filhos, né? Ele toca em assuntos bem sensíveis, como aborto e tudo mais. Sem medo nenhum, contesta a PM, toda essa instituição PM. Mas uma coisa que me pega muito nessa faixa é como ele vai também situando a mídia no Brasil. Ele vai citando, né? Tem outra faixa que ele fala sobre a CNN, então ele vai citando como que estava ali a televisão, rádio em 2003, né? Ele fala das novelas da Globo, fala da Casa dos Artistas, ele fala de contextos políticos lá de fora, fala do Bin Laden, ele cita toda a questão do Oriente Médio, fala da ONU, fala da Varig. Então, assim, além de estar situando o que está acontecendo ali no seu próprio campo de extermínio, ele também está ligado no que está acontecendo em outros locais e atualizando esses outros campos de extermínio que acontecem. Difícil de esquipar.
Solta o rojão que os carniceiros tão subindo o morro. Herói na busca do ladrão. Solta o rojão que os carniceiros estão subindo o morro, né? Herói na busca do ladrão. São as mesmas pessoas, cara. A polícia mora na quebrada também. E eles fazem umas críticas pesadas que sempre a polícia, que é nos anos 90, falo dos anos 90, porém não mudou muita coisa hoje, só eles sabem fazer mais as coisas, tá? Exato. Mas nos anos 90 era escancarado, cara. Era meio-dia, eles metiam o pé na porta da casa dos outros aqui, cansei de ver isso, saca? E não muda muito do extremo sul, que é do Grajaú, que é a realidade deles, né? É uma faixa que começa com uma colagem, né, de uma mãe e de um pedaço de um noticiário que fala sobre a violência policial na quebrada, como o Marshall falou, da época que persiste até hoje, e também dos direitos humanos em São Paulo. Eu gosto muito dessa música, eu acho que, para quem conhece a obra toda do Facção, São Paulo, Auschwitz, versão brasileira, é um clássico. Primeira música, de fato, assim, que a gente escuta o Eduardo rimar em cima de um beat dentro do álbum, e para mim essa música, o álbum até agora foi uma espécie de início de montanha-russa, tá ligado? Você primeiro passou pela fila, aí você sentou, alguém trancou o seu cinto, mandou andar, e você tava, tipo, subindo uma montanha gigante, até quando acaba a colagem do noticiário. Quando o Eduardo começa a rimar, irmão, é tipo dali pra baixo, e a gente vai chegar muito mais embaixo ainda nesse álbum, mas eu concordo tanto com a Viridiana quanto com o Marshall, eu também não esquipo uma das músicas mais iradas aí da época do Facção. Não vamos esquipar essa, então. Estamos todo mundo de acordo. Acho que vocês já falaram tudo que dava para elogiar aqui. Se eu fizer mais, vai ser chovendo molhado. Mas a Veridiana até comentou sobre eles citarem, né, aborto. Isso era um tema muito tabu na época. E ele fala exatamente o seguinte: mandei minha mina tomar Citotec pra abortar. Eu mato o feto pro sistema, o homem não matar. Vai ser um a menos com a caixa de isopor no farol, sendo olhado com nojo enquanto oferece uma escola. Mandei minha mina tomar Citotec pra abortar, mato feto pro sistema. Pra quem não conhece, as letras do nosso querido Eduardo Tadeu são bem viscerais, bem visuais até. Ele consegue te levar para lugares que eu diria que poucos artistas conseguem, com um storytelling, construção e vocabulário, principalmente, muitas referências políticas do macro e do micro, né? Como a Viridiana falou, o cara tá ali no campo de extermínio, mas ele consegue falar sobre Hollywood, o Oriente Médio e, enfim. E já é uma revolta com consciência de classe, porque ele diz o seguinte: quero a joia da Caixa Econômica do Centro, eu não quero sequestrar dono de Fusca com cartão do Bradesco, tá ligado? E interessante que você falou do vocabulário, Zurk, e ele coloca o álbum inteiro vai ter palavras que quando tá na adolescência eu vou buscar no dicionário, Exatamente. tá? Ele fazia você estudar sobre o que ele estava falando, porque ele te levava até esses lugares, esse é o ponto. O Eduardo, ele não te leva num lugar imaginário, ele te leva para um lugar real, porque senão vira violência gratuita, mas Facção Central tá longe de ser violência gratuita, tá ligado? É uma ideia muito bem construída, com conceito, e o mano, ele sabe o que ele tá fazendo. É questão da gente escutar e entender mesmo. Ele sabe tão bem o que ele tá fazendo que ele fez essa próxima faixa. Que é a faixa 5, O Menino do Morro. Aqui é hip hop real, é rap perfeito, é uma batida ótima, é um flowzaço. A letra não é dançante, mas é um rap que você ouve dançando, batendo a cabeça aqui, ó. Soa como gringo. Eu consigo imaginar um Method Man ou o Big fazendo um terceiro verso ali. E o refrão também, mó swingão, né? A letra é uma legítima letra do Facção. Essa track ganhou prêmio de música do ano no Prêmio Rutus em 2003. Esse álbum, né, ganhou categoria álbum do ano. E essa track foi produzida pelo mano chamado Fábio Macari, que ganhou o Rutus como produtor do ano em 2003. Eu não sei muito bem o que era o Rutus na época, eu era muito novo, mas eu sei que era uma premiação bem importante ali pro hip hop, né? O Emicida cita essa track dentro do Pra Quem Já Mordeu um Cachorro também, na Orra, e se vocês equiparem essa música, eu não vou fazer nada, eu só vou ficar impressionado. É loucura, é loucura. O Prêmio Rutus, de acordo com a Wikipedia, ok, familiares, foi a principal premiação do hip hop brasileiro e fez parte do Festival Rutus, que foi criado pela Central Única das Favelas, a famosa CUFA, organização que surgiu através de reuniões de jovens de várias comunidades do Rio de Janeiro, idealizado pelo Celso Ataíde. Em 2009 foi realizada a última edição do evento, chamado Prêmio Rutus 10 anos. Com certeza é uma música que vale muito, muito a pena ouvir, impossível esquipar. Eu passo a palavra aí por enquanto. Mas era um prêmio equivalente a um prêmio da MTV, cara, pro rap, assim. Hutus é uma etnia de Ruanda, né? Tinha os Hutus e os Tutsis, né? Hutus
era quando os holandeses chegaram lá, eles dividiram as pessoas pela cor da pele. Eles colocavam os Hutus, que era o povo que tinha a pele mais escura, de um lado, e os Tutsis, que era o povo que tinha a pele mais clara, no outro, e davam os melhores cargos, né? Então a guerra civil que teve em Ruanda foi por causa disso. É só um disclaimer também. Sim, sim. Essa é uma informação que é digna de um fogueteiro, hein? Eu só acho. Por favor. Muito obrigado, Márcio. Menino do Morro, eu tô com um pouco de paixão aqui, porque eu sou um grande fã desse álbum aqui. Então, o Menino do Morro, pra mim, além da história que é contada, porque assim, hoje eu sou roteirista também, né? Sempre quando eu escuto essa música, eu imagino um filme inteiro, tá ligado? Ela tem toda a estrutura de um roteiro, ela tem toda a estrutura de um livro até. É um roteiro? É um roteiro, cara. Eu consigo entrar e passar por cada fase da música ali, cara, com ele. O Beat Joga Você é uma das músicas principais desse álbum aqui, ela tá no meu top 5 aqui. É a minha preferida do álbum, eu gosto muito quando ele vem que ele falou assim: seu time tem meu logo na camiseta, você compra no meu shop e voa pela minha. Tá ligado? É uma das minhas preferidas também do álbum, pelo flow. Às vezes até dá um negócio assim, quando os artistas colocam um flow tão bom e aí a letra é muito pesada, que daí você quer curtir, mas assim, cara, não dá. Peso na consciência, sabe? Mas enfim, é isso que o Marshall falou também. A gente visualiza perfeito assim um filme, né? Esses filmes como Cidade de Deus, sabe? Eu vejo produções nesse sentido, seria um Cidade de Deus de São Paulo. Uma coisa que eu anotei aqui é a questão do machismo, né, que o Marshall falou no início, né, tem esse tom machista, né, tem falas e tudo mais, não passando pano, não é sobre isso, mas a gente também, ele coloca a gente para pensar a condição que mulheres estavam também naquela época, né, porque, novamente, não é medindo dores, né, fazendo uma competição, mas esse sistema, ele ferra com todo mundo. E Sim. Já me adiantando um pouco, esse álbum, ele consegue mostrar, e eu acho que é o que me encanta nesse sentido, ele mostra como o sistema ferra com o homem, com a mulher, com a criança e com o idoso dentro da favela. Então, tem esse tom machista, mas ele também fala da condição das mulheres dentro desse sistema, né? Que é a questão da prostituição, a violência contra filhos, que é uma coisa pesada, tem uma faixa ali que me toca muito, assim, como também essas mulheres também estavam rendidas ali nos vícios, né? Então, essa faixa não esquipo e é uma das minhas preferidas também. Jamais. Essa daqui eu acho muito difícil esquipar. Eu considero o Menino no Morro, tipo assim, uma música de churrasco, né, pra quem é fã de Facção. Porque, tipo assim, é uma música que é um clássico, na minha opinião, tá? Deixando bem claro, é um dos maiores clássicos da dupla, né, do grupo Facção. É um excelente storytelling do Eduardo, o Marshall, que é roteirista, já falou bem sobre isso, que conta a história de uma criança da favela que literalmente subiu uma escada de sangue pra primeira classe. Como diz o refrão, que é melódico, muito bem cantado, genialmente construído. Ele venceu, subiu uma escada de sangue pra primeira classe. Pra mim, a gente ainda tá na montanha-russa, tá ligado? A gente desceu aquela altura absurda de São Paulo, Auschwitz, e agora a gente tá num looping maluco, que é uma música extremamente bem construída, um refrão que cola na cabeça, mas assim, quando você para pra prestar atenção, ainda é o Eduardo trocando ideia com você, né? Então você vai sendo levado para aqueles lugares e você começa a assistir esse filme que ele canta na sua cabeça. Só para fazer um adendo aqui, eu acho que a realidade da época é tão discrepante, assim como é hoje, mas na época é tão discrepante que o Eduardo fala sobre estar na televisão, piso de granito, ascensão financeira. Em contraponto, ele diz que vai comemorar comendo esfirra no Habib's, tá ligado, família? Então, assim, você consegue entender que o cara, ele realmente vem de uma realidade que ele tem ótimas referências, ele é politizado, tá ligado? Mas quando ele pensa em algo pra ele mesmo, o máximo que ele consegue pensar é comer uma esfirra no Habib's, cara. Que chocante do cacete isso, tá ligado? Então é uma música que quando você realmente para pra prestar atenção, ele fala sobre corrupção, influência social, cargos políticos, pastores da Universal, o sertanejo do CD de platina, ou seja, ele tá, mano, atirando pra qualquer lado mesmo, porque ele sabe qual é a realidade dos fatos e dentro da capacidade social dele, o máximo que ele consegue pensar em fazer, mano, é comer uma esfirra no Habib's, velho. Isso é muito de fuder, tá ligado? Quando você pensa na construção da parada, da história, mano, pra mim é um clássico, um dos maiores da Facção. Impossível esquipar essa faixa. Você citou a esfirra do Habib's, que é o exemplo ali, mas eu lembro que quando a gente era pequeno, que, tipo, pedir uma pizza era evento, mano.
Exato. Com certeza. Se o Facção Central fosse traduzir a música hoje era Jogo do Tigrinho com o McDonald's, né? Que é lavagem de dinheiro, extorsão. Nessa pegada. Nessa pegada. A faixa 6, Hoje Deus Anda de Blindado. Aqui é uma das mais icônicas do Facção. O título dela choca, aquilo que a gente já falou, né? Da época de a maioria das pessoas serem ou crente ou católica. E aí, quando os caras colocavam Deus no meio, você olhava e falava, ô louco, que coragem, né? Hoje em dia, eu não sou um cara de crenças, apenas respeito a dos outros, então ver menções a Deus ou qualquer outra crença soa muito normal. Mas na época, isso mexia muito com a minha percepção também. Era rebeldia, tá ligado? Os caras que falam disso são rebeldes. Vamos ser sinceros, que eu acho que o refrão, ele funciona porque ele é muito icônico, mas musicalmente já é a segunda vez que tem um refrão com repetição. Se você gosta muito dessa vibe, você vai gostar desse refrão. Não é muito meu caso. O beat não é ruim, mas ele também não brilha. Eu adoraria trocar os timbres dessa batida. Eu acho que aquele snare bem alto que ele tem me tira um pouquinho do som, mas eu não esquipo porque é uma faixa muito icônica, porque a letra é louca demais e também porque ela amarra perfeitamente com o conceito da capa, né? Outro clássico do Facção, mesmo fora do disco, o refrão fica muito na cabeça. Eu não gosto, eu sou fã de Facção Central, mas eu não gosto desses refrões muito quadrados e muito repetitivos que eles fazem. Nessa música eu acho que funciona muito, até porque faz uma ligação direta com o conceito, com a capa. E tem uma citação muito interessante da música, que é: na guerra o mais inocente é o favelado de fuzil russo. Fala sobre o mercado, o capitalismo, o poder do Estado e da elite contra o pobre favelado. Eu não esquipo a faixa Hoje Deus Anda de Blindado. Hoje Deus anda de blindado, cercado, protegido por 10 anos. Em 2003, estava tendo uma ascensão das igrejas pentecostais no Brasil, né? Já estava vindo um crescimento exponencial, assim. Se eu não me engano, a Universal, entre outras, estavam se espalhando de um jeito muito rápido, né? Essa música, quando ela saiu, eu lembro, cara, que ela causou um burburinho mesmo, assim. Colocava, até minha mãe é católica, e ela estranhava o álbum inteiro, né? Porque eu já causava, assim, muito forte para as pessoas religiosas, cara. A construção dela, além do capitalismo, hoje, se Jesus voltasse, Jesus era comunista. Difícil esquipar ela também, assim, cara. Você falou sobre o refrão, eu também sinto um pouco que ela vai arrastando um pouco a música, mas eu entendo também que é uma obra de 2003, né? Fazendo rapidamente um disclaimer agora, vocês falam dessa marca, né, que essa produção tem, das produções dos anos 2000. Eu lembrei muito, porque foi isso também, eu me teletransportei pro cenário de 2003, sabe, na casa da minha avó e tudo mais. Eu lembrei muito de um comentário do Marcelo D2, num documentário, que é o LAPA, Lapa, de 2007, onde ele fala, né, que aqui no Brasil, a produção se deu, produção do terceiro mundo. Ele usou essa expressão, né, tava falando de beat, né, da produção de no rap nacional. Eu lembro que eu não gostei do comentário, mas depois eu fui entender. E é exatamente isso, assim, a gente fala, né, dessas melhorias, né, hoje, vendo 21 anos depois, né, melhorias que poderiam ser feitas e tudo mais, algumas, não falha, mas ausências, né, é muito disso, né, é fruto dessa construção, produção de guerrilha. Agora, voltando pra faixa, eu gosto muito porque ele apresenta um total cenário, assim, das desigualdades. A galera lá de fora fala de injustiças sociais. Enquanto uns andam de carro blindado e são os que fornecem as mazelas pro povo periférico, uns trechos que me deixaram bem marcadas. Felicidade não é comer com talher de ouro, enquanto meu filho brinca no esgoto. E depois o outro a burguesa tem vergonha de ser brasileira, não pelo pivete com fome, mas porque me deu a senha. Eu lembro que na época, anos 2000, a galera começou, assim, classe média alta, começou a falar que tinha vergonha, né, de ser brasileiro, e a galera foi pra Miami e tudo mais. E tinha vergonha por quê? Né? Corrupção e tudo mais, mas não tinha vergonha, né, não questiona esses problemas dessas injustiças sociais, até porque, né, é uma coisa que beneficia a classe deles, né? Então é óbvio que você não vai contestar aquilo que tá te beneficiando dentro de um sistema. Com certeza. Não tem como esquipar. O êxodo do brasileiro médio, né, para Miami, muito bem comentado e retratado pelo Eduardo aí. Perfeito, família. Isso nos leva à faixa 7. Alcatraz, que tem uma batida ótima pro meu paladar.
Um low BPM, tem vários hi-hat meio trap das ideias. Nem vou querer adentrar essa discussão, mas enfim, o flow do Eduardo começa bem, mas depois eu acho que dá pra ele brincar mais. Eu sei que isso cometeu um anacronismo, né? Na época as coisas eram diferentes, mas a gente não tem como fugir disso como ouvinte, né? Sabe o que esse beat parece pra mim? Parece um som do Bone Thugs and Harmony. Se você prestar atenção na letra, daí é maluquice. Não tem letra ruim aqui. O refrão, enquanto música, não rola pra mim. É o mesmo problema que a gente já falou, não vou me repetir. Eu achei que o Dum Dum já desenrola um pouco melhor no flow. Ainda podia ter variado mais, mas ele brinca ali, ele diz: daqui de baixo observa a cobertura de luxo. Como seria abrir a geladeira e ter de tudo, tá ligado? E tem outra que eu acho ótimo, que ele fala: igual ao cão que odeia o gato, e o gato que odeia o rato, por instinto, que é o menino do condomínio enterrado. Meu sonho é ser astro de cinema, mas não ser um ator preto carregando a bandeja, né? Eu até anotei de novo aqui, o refrão é bem horroroso. Eu não gostei nada desse refrão, mas afirmando que a letra é ótima, eu respeitosamente esquipo. Eu gosto muito da Alcatraz, só que também é uma música assim que eu não escuto todo dia. Ela tem as nuances dela, que ela conta a história de dois pontos de vista diferentes, né, de dois garotos. Eu vou contando pelo storytelling, que eu vou assim. A letra é sensacional, não tem que falar da letra. O beat também não me pega tanto, assim. A vibe dela não... A facção dá gatilho, velho. Facção Central, se você não tá preparado emocionalmente, ele dá gatilho. E essa música, ela passa por alguns solavancos, eu digo assim, né? Os altos e baixos dela ali, que o Eduardo tá contando a parte do menino que mora na burguesia, e o boy. E aí, quando entra o Dum Dum, cara, depois vai intercalando ali, eu sinto, cara, eu esquipo ela, eu esquipo mais por causa dos sentimentos. Alcatraz, eu fui buscar qual a referência, né? E aí eu fiquei nessa dualidade de ser a ave ou o filme. E aí depois o filme lá sobre a penitenciária, né? Eu vejo ela muito como uma preparação para a próxima faixa. Tem um verso que me pegou, assim, como o Marshall falou, é a questão do sentimento, parece um soco no estômago. Que ele fala: daria até minha automática com 2 pentes cheios, para nunca mais sonhar com um lanche no recreio. Tipo, pega muito, cara, porque uma criança, tá ligado? Uma criança que vai para essa vida, né? Não é por uma escolha, às vezes é porque tá querendo um lanche, sabe? O que hoje a gente, tá bom, um biscoito traquinas, que na minha época era a sensação, hoje é R$2, R$3 no mercado, naquela época era impossível pra gente, sabe? Que vem de contextos. Nossa, até difícil falar assim, mas tipo, já passei por a situação de fome, né? Então é foda, velho. Mas quem não conhece facção, escuta a primeira vez, acha que não existe isso, eu acho. Existe e muito, e até os dias de hoje. Existe muito. As pessoas acham que a criminalidade, é só não entrar no crime. Não é assim que funciona. E eu não esquipo essa faixa aí. Da cobertura eu observo os moleque lá embaixo, chinelo. Eu acho essa construção dessa música muito bonita, muito complexa também. É um dueto entre o Eduardo e o Dum Dum, onde cada um deles traz uma visão diferente da prisão, do que seria o seu próprio Alcatraz, tá ligado? Sendo um boy que tem pouquíssima relação com os pais, vontade de ver uma vida mais simples e honesta. Numa das citações do Eduardo nessa música, que me pegou um pouco, na verdade, ele fala que o vinho do meu pai é 12 mil a garrafa, penso no número de cesta básica, meu apetite vaza. Em compensação a tudo que a gente citou aqui, que o Dum Dum também falou na música. Enquanto o próprio Dum Dum, por sua vez, apresenta a realidade de um ponto de vista totalmente contrário, né? Da criança pobre e até explorada pela sua família em determinado momento da letra, que quer descontar o seu ódio pelo mundo em alguém. E ele usa o personagem do Eduardo para dizer que ele só vai ter paz quando o filho do boy, que é a criança ali, né, da idade dele, a gente supõe, tiver morto. Enquanto o Eduardo diz que, porra, mano, eu vivo nisso aqui, isso aqui é uma prisão de ouro e eu não quero essa merda pra mim, tá ligado? A culpa nem é minha, a culpa é do meu pai e do meu avô, que é um filho da puta, um grileiro, qualquer coisa do tipo. Cara, é muito louco você escutar isso, a música, e pensar nesse dueto na visão dos personagens, né? O refrão, como eu falei aqui, é horroroso, mas não vou entrar nesse mérito também, é questão de época. Mas é uma música que eu não esquipo, eu acho a construção muito inteligente, eu acho muito irado quando dois MCs que costumam a fazer participações, cantar junto ou trabalhar em dupla, constroem uma música nesse formato de dueto, onde uma letra complementa a outra dentro de uma balança, tá ligado?
Faixa 8, Quando Eu Sair Daqui. É um som solo do Dum Dum, refrão clássico também, com a contagem regressiva pra bomba explodir, tic-tac, tic-tac. Um dia eu vou sair. Aqui é o Rottweiler que criaram dando soco. Um monstro pronto pra voar no seu pescoço. Contagem regressiva pra bomba explodir. Tic-tac, tic-tac. Um dia. Bem visceral, eu gosto muito da construção. Mais seco escutar o que o Dum Dum te fala. Diferente dos lugares que o Eduardo te leva, de uma forma agressiva também, mas um pouco mais politizada, podemos dizer assim. Eu gosto bastante dessa música, eu escutei o álbum 3 vezes essa semana para fazer algumas anotações, que na minha anotação eu digo que eu esquipo, mas parando para pensar, eu não sei se eu esquiparia não, eu acho que vai depender mais do meu humor mesmo. Eu acho que depois da track anterior, que parece que ela fica numa tensão, essa vem numa batida bem mais dinâmica, um beat mais Nova York, e aí de novo tem aquelas timbragens das caixas que eu falei mais cedo. Ela é bem seca, né? Eu vou colocar uma colagem aqui pro pessoal entender que ele faz esse... Tá ligado? Essa parada é bem característica do Facção e eu não sei se eu curto tanto essas caixas. Mas enfim, eu acho que essa é uma ótima track, uma track bem de meio de álbum mesmo. Ela é mais bolo, como a gente falou no episódio sobre o Zé Maru. E a gente aqui finalmente tem um refrão cantado por eles que é legal. Eu gosto do tic-tac, tic-tac, um dia eu vou sair. Eu concordo. Eu detestava rima assim, soco e pescoço, quando eu era mais novo. Hoje em dia eu acho charmoso, quando você nota que o cara escreveu de propósito. E ele rimou soco com pescoço porque ele quis, tá ligado? Eu não esquipo essa faixa. Eu já falo que eu não esquipo, porque ela é uma daquelas que traz as reflexões, né, de ressocialização na sociedade, né? Que ali ele tá falando mais ou menos como o sistema construiu ele, né? É uma pessoa que está sendo criada, tomando as porradas da vida, né? E quando ele cai no sistema carcerário, dobra essas porradas em cima dele, né? Sim. E assim, né? Pô, a gente sabe que a cadeia, como ela é gerida no Brasil, ela não é uma coisa que você sai de lá e você vai ser ressocializado, a não ser quando você tem todo aquele ímpeto mesmo. Um parêntese do que você falou, Marshall, porque é muito interessante, você falou sobre o sistema carcerário brasileiro e tal. Foda ver que esse som é um som solo do Dum Dum. E ele é além de ser um personagem do Facção Central, ele é um homem negro que já foi preso, né? Ele tem um lugar de fala, quando ele canta o refrão, o tic-tac, tic-tac, um dia eu vou sair, é porque um dia ele esteve nesse lugar de pensar, o tempo está passando, eu tô preso aqui igual um bicho, só que um dia eu vou sair. E no dia que eu sair, a sociedade vai ter que lidar comigo. Então, é muito forte e muito bom também. O Marshall fala de sensações e a gente vai nessa sensação do tic-tac, tic-tac. É uma liberdade, né, que ele ali manifesta, ali ele fica imaginando e fica contando os dias, e a gente que tá ouvindo, a gente vai nessa contagem do tempo, nessa contagem regressiva. Mas, ao mesmo tempo, parece que é uma sensação de que a qualquer momento também uma bomba vai explodir. Faz sentido, infelizmente, porque o que a gente vê nos filmes, o que a gente viu nas chacinas que aconteceram dentro dos presídios, né? É essa realidade. A qualquer momento pode estourar alguma coisa ali, uma rebelião, uma treta. Isso que o Marshall fala também, né? Essa questão dele apontar diretamente que os presídios não são locais onde homens e mulheres, enfim, vão ser ressocializados. Fala sobre a dificuldade de encontrar um trampo e tudo mais na letra, então isso só enfatiza. Uma frase que eu curti nessa faixa é que ele fala: quantas miligramas de ódio a grade injetou no meu cérebro, ou seja, aquela realidade ali é direcionada, é programada, é feita literalmente para isso, assim, sabe? Para você sair de lá com mais ódio, para você entrar nesse círculo vicioso, né? De sair, cometer novamente uma infração e até você ser exterminado. Eu não esquipo. Inesquipável. Partimos para a próxima, família? Manda. Faixa 9, Conversando com os Mortos. Eu sou direto e reto sobre aqui. Isso aqui é uma criança contando a história do pai dela, de como ele trocou tiro com a polícia e morreu. É de cortar o coração, eu já ouvi mais vezes do que eu gostaria. Eu esquipo porque ouvir isso dói um pouco. E se você nunca ouviu, você tem a obrigação de não esquipar. Isso aqui é genial, é arrepiante, é bem triste e é bem revoltante também. Aí depois do último tiro que tinha, mataram meu pai. Aí eu pego meu pai na cadeia. Eu concordo e eu faço das minhas as suas palavras. Fica à vontade, Marshall. Eu ia continuar também dessa parte, porque também é uma coisa que você escuta uma vez, você entende a obra que é o Facção Central, você entende
as palavras que ele fala ali, mas é uma coisa que também é pesada pra você escutar no dia a dia, assim. Como arte, como a ópera, como o André disse aqui, a letra é pesadíssima, é lindíssimo, porém, é aquela coisa que ela é indigesta. Pessoal, vem aqui, senta aqui, ouve essa música aqui comigo, reflete nisso aqui comigo aqui. Eu acho que ela serve mais pra isso hoje em dia do que pra você colocar e curtir essa música, assim. Então eu esquipo essa música, cara. Cara, eu esquipo, mas com várias ressalvas, assim. É difícil de digerir, né? Quando se coloca uma criança, assim. A gente muito sensível, assim, né? Mas também eu vejo como uma forma também de expor, sabe? Essas vozes invisibilizadas, né? Infelizmente, de crianças. E ele fala de programas criminais que sempre tem essa narrativa, né? De ficar ali fazendo um show midiático em cima dessas paradas. E também sinto muito isso que o Marshall falou, né? Isso, da conscientização. Tira um pouco dessa beleza, dessa ostentação da vida bandida, né? Que a gente tem hoje, que a galera ostenta nas músicas e tudo mais, né? Que o final não é bonito, né? Não teve nem, como ele fala, não tem direito a um rito fúnebre, a ter um enterro decente, nem nada. Seu caixão na SPTV teve aplausos do doutor. Churrasco bom. É aquela máxima, né? Não vai pra grupo não, porque o fim é triste. E sempre é triste, família. Não tem como ter outro fim a parada. E para alguns de nós que teve um familiar, eu ia falar perdido, mas o correto é morto pela polícia ou dentro da cadeia, é muito duro você escutar isso depois de velho ou mais velho, como nós somos hoje, entender o papel daquela criança naquela situação. Para quem não ouviu, é muito importante o trabalho de escutar e entender do que se trata, mas todo mundo esquipou aqui realmente, porque é um som bem cabuloso, bem pesado, principalmente essa colagem do garoto. Mas vamos para a próxima aí, André, ver se fica mais leve? Mais leve eu não sei, mas fica bom. Difícil. A próxima é a 10, Reflexões do Corredor da Morte. É o Dum Dum, né? É um interlúdio muito bem escrito. O título é autoexplicativo. Ele fala: se no teu bolso tem R$1 e no meu bolso não tem nada, você é melhor que eu. Eu não sou materialista, mas não sou nenhum cachorro que só quer um saco de ração pra encher a barriga. E daí eu acho muito até otimista quando ele fala assim: obrigado, Senhor, pela serenidade de enxergar o abismo. Pelo menos eu não tô iludindo achando que tá tudo uma merda. E daí tem outra coisa aqui que ele fala que, cara, a primeira vez que eu escutei isso, que eu entendi, que eu prestei atenção, eu falei: meu Deus, no campo, o nome, né, direto do campo de extermínio, mas aqui ele tá trocando o campo, ele fala: no campo tem 2 personagens, a bola e o jogador. Um chuta e outro é chutado. Só depende de você escolher quem que você vai ser nesse filme de terror. Facção central é que nem Nietzsche, velho. Você tem que 2, 3 vezes pra entender. Perfeito, irmão, perfeito, mano. Eu acho que tem álbuns no rap nacional que não tem uma faixa com o peso desse interlúdio. Eu não esquipo essa. Não vou chorar porque eu nem tenho lágrima pra tanta desgraça. Com certeza. Para mim, esse interlúdio é uma espécie de continuação. Ela conversa muito com a faixa Quando Eu Sair Daqui, de uma forma genial, mas também não é a faixa que tá na minha playlist, então eu vou esquipar mais uma. Ela tá na minha playlist e é o seguinte: interlúdios do Facção, pra mim, são uns acontecimentos, cara. É poesia, velho, que eles Com fazem certeza. ali. E é o bruto da poesia, sabe? Então é dificílimo eu esquipar aqui, porque é mais uma porrada jogando a real pra galera aqui, velho. Por mais que no Brasil a gente não tenha pena de morte, como nos Estados Unidos, né? Que a gente vê naquelas cenas de filmes, o prisioneiro, todo, entre aspas, bonitinho, indo direto para a cadeira elétrica, essa música me passa essa sensação. E parece, assim, visualmente também, sabe? Parece que eu tô acompanhando um prisioneiro a ir direto para sua sentença de morte, assim. E também tem momentos em que ele fala, né, dessa hipocrisia da questão da modernidade, né, porque virada dos anos 90 para anos 2000, em um contraste com essas realidades, assim, que colocam essas pessoas. Eu esquipo, mas é uma faixa que, assim, faixa não, né, um interlúdio que dá para se trabalhar algumas questões. A faixa 11, CNN Periférica.
Eles estão se colocando ali como repórteres da CNN e estão noticiando coisas que acontecem ali, né? O beat tem a caixa lá que eu falei várias vezes, tem um hi-hat alto e rápido, tipo trap, de novo. E aqui eles acertam uns flowzão às vezes. Eu gosto quando o Eduardo fala assim, eu sou mais um palco sem retorno e com microfonia, com os que tiram da comida pra comprar minha camiseta, tá ligado? É com esses caras que eu quero fazer show. Tem aquele outro flow, assim, que ele fala, não quero estar na coleção de CD do Tio Patinhas, massageia o ego, a sintonia do radinho a pilha. Tô na missão pra te ver de Toyota, ó o documento, gambé, o carro é meu e sai fora. Sou mais um palco sem retorno, com microfonia, com os que tiro da comida pra... O refrão é enjoativo, mas sei lá, eu já ouço há tantos anos, eu acho que acabei gostando. Eu não esquipo essa. Eu vou falar rapidinho, porque essa é mais uma faixa que eu esquipo agora das últimas vezes que eu ouvi. Achei que alguma coisa não soou tão bem no meu ouvido, comparado às outras que estão na minha mente até hoje, referências à própria CNN, como se fosse um noticiário periférico. Algumas wordplays, tanto do Eduardo quanto do Dundum, e tem uma citação que eu acho muito interessante, que é: facção central canta rap pra não ver você tomar tiro nas costas, na reabilitação da ACD, pra não te ver de modelo em extrato de tomate, com a foto de desaparecido na embalagem. É uma track que, por mais que eu esquipe, eu acho que faz uma função muito importante no álbum, que mais uma vez eles deixam bem claro que nada disso é uma ode à violência, tá ligado? E sim uma mensagem pra você escutar, entender e olhar pra sua situação social, tá ligado? E pensar como você pode sair disso, de quem é a culpa, e principalmente a gente entender que não é culpa nossa, tá ligado? Mas eu esquipo, é isso. Essa música aqui dificilmente eu vou esquipar, porque ela é a top 1 pra mim, cara. Ela e Dias Melhores Não Virão, pra mim, são as principais, assim, né? Porque um pouco do que eu faço hoje, com a criação de conteúdo, com o que eu falo na internet, tem a ver. Eu não posso ser tão visceral, porque hoje em dia, se eu cantar uma facção no TikTok ou no Instagram, eles derrubam, né? CNN periférica. Eles estão retratando o que os olhos deles veem na comunidade. E isso me inspirou demais a fazer o trabalho que eu faço hoje. E claro que eu tenho filtro, mas eu tento tirar o máximo que eu posso só pra não tomar ban, tá ligado? E é graças a essa música aqui, diversas punchline deles nessa música, né? Até chegar no final, que eles falam, né? Tipo, imagina você amarrado no trilho, conhecendo o ACPTM, suando frio, rezando, que evite que o maquinista te divida em várias partes e a sentir quanto faz falta um professor no morro. Imagina você amarrado num trilho, conhecendo o ACPTM. Que mete a mão na goela do vira-lata pra roubar osso e dividir com o filho em casa. É sequências de punchline de crítica aqui, ó. Dificilmente eu esquipo aqui, porque ela tá ligada diretamente com o que eu faço hoje, assim. Até eu sigo como inspiração, assim. Cara, dificilmente eu vou esquipar essa, porque, assim como o Marshall fala, muito do que eu estudo na faculdade, estudei e tudo mais, é sobre essa questão dos meios de comunicação, né? Do como eles servem a esse sistema. Eles criam estereótipos, estigmas, preconceitos, eles vão fomentando ali esse sistema que estrutura a nossa sociedade. Esses noticiários criminais, né, eles são peça-chave para você alimentar imaginários sobre pessoas periféricas, né? Então, quando a tiazinha vai esconder a bolsa e tudo mais, é muito do que programas do finado candidato aí de São Paulo ficava incessantemente falando. Ao mesmo tempo, nessa música, eles enfatizam que esse noticiário, apesar de venderem, né, essa banalização da violência, da criminalidade e tudo mais, não condiz, né, com o que está acontecendo ali. Né? É muito mais cruel a partir do olhar próprio periférico, né, da própria CNN periférica. Um trecho que eu curto nessa faixa é o que ele fala: manda Times aqui fotografar o que é terror, né? Que a gente acha, né? Que achava na época e continua achando que aquilo que eles noticiavam sobre o Oriente Médio e tudo mais era terror, mas a gente, novamente, né? A gente está vivendo também dentro de um terror, então não esquipe. Manda Times aqui, fotografar o que é terror. Oriente Médio, pra mim, é jogular da Grow. Tipo, o Oriente Médio é fichinha, é guerra de fim de semana perto do que rola aqui, né? O contexto da época, a taxa de homicídio em São Paulo era muito alta, então podia se fazer essa correlação, né? Claro. Mas hoje, claro que, porque tá estourando diversas guerras, não bate os números e tal, mas pra época, essa música, cara, fazia total sentido, assim.
Não, e outra, a gente era ignorante de Oriente Médio. Se hoje eu já me Exato. sinto ignorante de Oriente Médio, naquela época que Exato. chegava pra gente era a piada do Osama Bin Laden feita pelo Cacete Planeta, assim, sabe? Era muito, a informação de muita má qualidade, a gente não sabia tanto sobre. Durante um tempo, a taxa de homicídio no Brasil inteiro era comparada à Guerra Civil, né? Tanto é que em outros álbuns eles falam, eles apertam o cerco nessa parte. Isso aqui é uma guerra. Exato. Exatamente. Faixa 12. E essa aqui eu tenho coisas pra falar. Essa intro me dava medo. É o primeiro som do Facção que eu ouvi, antes de saber quem que era Eduardo Dundum. Eu não sei, mas eu acho que essa música tava dentro de alguma das Espaço Rap. Cabe confirmação. De novo, meu primo Rafa, que eu já citei no passado, ele ouvia rap. Eu tava na casa dele e ele tava ouvindo essa. E eu nunca tinha visto uma música com intro antes. Que me apresentou esse tipo de arte foi o rap, foi essa música. Eu me emocionei escrevendo esse barato hoje mais cedo na pauta, porque esse beat é muito lindo. Aqui eles não usam aquelas caixas que eu reclamei. Esse storytelling é incrível, é tocante. Cara, o começo é aquele tipo de coisa que você canta quando você tá com os teus amigos no rolê hoje em dia, de churrasco, né? Minha mão pequena bate no vidro do carro. No braço se destaca as queimaduras de cigarra, chuva forte, só... Tudo teus amigos vêm junto, né? Cara, eu lembro que na época parece que era um amigo meu da escola me escrevendo uma carta pedindo ajuda. Eu prestei atenção naquilo ali que ele falava, parecia que tinha sido escrito exatamente pra mim. E eu não sei quantos anos eu tinha, 12. Era chocante, era tipo, caralho, mano, eu sei que tem mães e pais que são ruins, mas é assim mesmo, sabe? Essa música mudou a minha vida. Talvez despertar uma espécie de trauma que tende à empatia, graças a Deus. Cara, esse beat, ele não parece um beat pra essa letra. Agora, analisando mais friamente, isso só torna tudo ainda mais pesado. Essas crianças cantando no refrão. Eu acho que esse é um dos maiores raps já feitos no Brasil. Com certeza. Que pena que ele é em português. Quer dizer, não, que pena nada. Que ótimo que ele é em português. Ótimo que ele é em português, mas que pena que os gringos não entendem português. O refrão é um coral de crianças, né? Dizendo: o seu papel devia ser cuidar de mim, não me espancar, torturar, machucar, me bater. Eu não pedi pra nascer. Tipo assim. Seu papel devia ser cuidar de mim, cuidar de mim. A música começa com uma colagem de uma mãe extremamente violenta que abusa do filho, colocando ele numa situação análoga ao trabalho escravo, tá ligado? É muito difícil falar sobre isso, porque a gente se trata de uma criança, tá ligado? Com ameaças de morte e a violência doméstica que parece ser diário na vida desse personagem. E é um choque realmente pra quem ouviu pela primeira vez, porque é um clássico instantâneo do Facção, né? Quando você escuta e você fala, cacete, isso é Facção Central. Ouviu pela primeira vez quando criança. É pior ainda, né? Você fala, what the fuck? O que tá acontecendo aqui, cara? Citação rápida aqui. Cenário ideal para chocar o Unicef. Habitat natural onde os assassinos crescem. Eu não queria PlayStation em bicicleta. Só ouvir a palavra filho da boca dela. E logo depois, não ser espancado para ficar no farol a noite toda. Qualquer um ora para Deus para pedir que ele ajude. Dê dinheiro, felicidade, saúde. Eu oro para pedir coragem e ódio em dobro. Para amarrar minha mãe na cama, pôr querosene e meter fogo. Tipo assim, mano. Porra, bicho, é pesado até ler o bagulho e falar. É uma realidade que para muitas pessoas pode ser distante. Realmente é muito duro você escutar a musicalidade da música, como ela é construída, e aí você escutar de novo e se deparar com a letra. É de fuder, mano. Mas é uma música inesquipável. A voz do Eduardo é pra essa música. A dor que ele traz nela. Cara, essa música ela é pesadíssima, assim. Hoje eu vou esquipar ela porque, cara, eu trabalho com contato com pessoas, né? Tem histórias assim que hoje elas rebatem em mim, que não tá longe, tá, cara? Tipo, periferia ainda tem muitos problemas. O ECA, velho, parece que rasgaram o ECA nas comunidades, velho. Não tem ECA, porra nenhuma. São sentimentos de, porra, isso daqui a gente podia estar fazendo alguma coisa, sabe? Respeitosamente eu esquipo. Minha terapeuta agradece. Cara, tenso demais.
Todas essas colocações que vocês falaram, lembrei da não existência do ECA na periferia. Só um comentário, assim, se a gente pudesse afastar os gringos das periferias e de contato com crianças, seriam maravilhosos. Seria uma coisa maravilhosa. Eu trabalhei um tempo na Bahia lá, fiquei uns 2 anos por lá. Esse lance dos gringos aí, com a molecada, com adolescente, cara, o bagulho é louco, hein? E é a mais, assim, de preocupar, tá? Se quiser cortar, corta aí, porque esses gringos... Não, é isso, é importante. A gente não precisa entrar em detalhe, até porque não é o caso, mas é importante retratar com certo respeito e responsabilidade, porque é muito delicado e é um bagulho que a gente, como cidadão, a gente tem muito pouco a fazer, tá ligado? Pra impedir que esse tipo de coisa aconteça. Como facção central sempre fala, o cerne do problema é o Estado, tá ligado? Além do dinheiro, da corrupção, da elite, o problema é quem tá lá fazendo o quê, por quem, tá ligado? Então é desesperador. Com criança pega muito porque são indivíduos, sujeitos que estão desprotegidos. Essa faixa pega muito pela essa questão da violência doméstica, e eu esquipo ela também principalmente pelo final, assim, da música. Cara, não dá para digerir muito, é tenso, mas é necessário também para se apontar a desproteção, né, que essas crianças sofrem. Em várias searas diferentes, né, o que é mais triste. Essa é uma track que imagino filmada num filme muito cruel, sabe? Muito... Eu lembrei daquele filme Pichote, não sei se vocês lembram. Pichote dos anos 80, gente, vocês precisam caçar esse filme. Esqueci o nome do diretor. Babenco, exatamente. E ele retrata, né, ele tem essa característica, o Marshall pode falar melhor do que eu, de retratar invisibilizados dentro da sociedade. Nesse filme ele fala sobre as crianças. E as cenas iniciais desse filme, assim, é indigerível, assim, tem que ter muito estômago. Quando eu reouvi essa faixa essa semana, eu lembrei muito, esse interlúdio me levou a esse filme. Big recomendação aí da Veridiana. Pichote, a Lei do Mais Fraco, família. Tá no Netflix, acabei de ver na aba ao lado. Muito bom. Baita filme, hein? Baita filme. Vamos pra faixa 13. 765 motivos pra morrer. Eu queria entender o porquê de 765 aqui. Aí eu pesquisei, será que é o artigo 765? Eu vi que tem algumas coisas a ver com CLT e tal. Mas aí a gente debateu rapidamente sobre isso hoje à tarde, né? Zurk. Pra mim é 765 motivos pra morrer, né? 765, se eu não me engano, é uma nomenclatura de arma, né? É um calibre. Igual tem o 38, o .40, 35, 762. Lá vem dois irmãozinhos de 762. A gente tem também o 765. Ele tá falando muito ali sobre trampar pro crime, né? Cita várias ocasiões em que as coisas terminam mal, como até diz o refrão, pra no micro-ondas do morro você ver seu corpo derreter. Eu acho pesado que ele termina a track dizendo que qualquer preso dava a vida pra estar livre com quem ama, ajudando o filho na lição e brincando com ele de autorama. Ainda é tempo de catar a brisa e sair voado. Vai comprar um caderno e terminar o ginásio. Sua família prefere um faxineiro saudável do que o rei da malandragem dividido com um machado. Eu acho a track muito comprida. Flow também parece que podia ser mais dinâmico, mas o beat é bonito, a letra tem bons momentos. Eu não esquipo. Eu tenho esse mesmo sentimento, que ela é longa, e o beat, na época, já não me segurava tanto, hoje não me seduz tanto também, assim. A letra prende, assim. Claro que as letras deles são sensacionais, mas pra mim parece que se repete, então eu esquipo ela, cara. Bem colocado também, porque eu fiquei curiosa do que seria esse 765, não consegui encontrar nada. É bem aquela coisa de conscientizar mesmo, né, mostrando quais os fins possíveis com essa entrada aí nesse mundo do crime, né, mas também tem essa parada, né, pra, tipo assim, não, mano, vai lá pra escola, tá ligado? Vai terminar os estudos, né? Esquipo ela. É uma coisa um pouco repetitiva, que já se apresenta em outros momentos ali. 765 motivos pra morrer, embalo nasce pra seguro. Eu concordo com ambos, acho que é um pouco de bolo, a letra é bem interessante, mas o beat também não me pega tanto, no meu ouvidinho já não pega legal, então eu esquipo essa faixa também, família. E, se eu não me engano, eu acho que o 765 que eu falei que é o calibre da arma, e o calibre, se eu não me engano, tá? Posso estar falando um grande absurdo aqui, mas é a milimetragem da bala, da munição.
Família, faixa 14, No Trilho do Vale da Sombra. Mais um rap perfeito do Facção, é a cara deles. O beat tem bem cara de beat do Facção, os versos são sangrentos como de costume. O marketing do crime merece prêmio Cannes, né? Que é o tipo Oscar da publicidade. Me convenceu de 1.000 por semana e picape Ranger. Dão até míssil pra explodir helicóptero. E olha que eu queria só um estetoscópio. Vai chover sangue nessa porra! Eu tô no trilho do Vale da Sombra! O Vale da Sombra é tipo uma gíria de crente, né, mano? Ainda que eu andasse pelo Vale da Sombra da Morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23, 4a. O refrão é repetitivo e, sinceramente, é um grande foda-se. Eu poderia dizer, falta musicalidade, mas, mano, foda-se a musicalidade. Vai chover sangue nessa porra, entendeu? Não, doutor, não tive escola. Professor não leciona onde a gente mora. Não, doutor, eu não sou diplomado. É que com 7 eu sustentava a goma com trampo escravo. A coisa mais importante aqui é a denúncia, a expressão. A gente tem coisa para se preocupar antes de pensar em musicalidade nesse ponto. Mas sem musicalidade incomoda. É pra incomodar mesmo, foda-se. Vai chover sangue nessa porra. Essa música é revolução, eu não esquipo. O sistema que se foda, vai chover sangue nessa porra! Eu tô no trilho do... Aqui dificilmente eu esquipo também, aqui a gente volta pra energia do Facção Central, cara, que é o dedo na ferida, gritar pra todo mundo ouvir mesmo o que tá rolando, mostrando a história de uma pessoa que se revolta e aceita o papel de contra o sistema mesmo, porque ele já se considera uma pessoa que vai andar no Vale da Sombra da Morte, tá ligado? Tá mais fácil ele abraçar a criminalidade mesmo e foda-se, ir contra o sistema e meter fogo em tudo. E mostrando, tipo, isso que eu adotei pra mim, mas eu sei o final que vai ser. O resultado é morte, né? Não esquipo. Muito bem dito. Eu concordo, mano. Acho que é um clássico do Facção também. Tem a construção que eles costumam trazer. É bem visceral, bem sanguinolento. Mas dessa vez eu acho que vai ficar mais no bolinho mesmo. Então eu esquipo. Você tem que ver o bate-cabeça com essa música aí. Eu vi ao vivo já essa música aí, pai. Você é um ser humano que sempre apresenta bons argumentos, né, Márcio? Rapaz, eu escutei essa música ao vivo. Ao vivo, com certeza. Num show e tal, eu acho que a dinâmica é um pouco diferente, né? Sim. Até porque eu não consigo pular a música. Mas do jeito que eu escutei aqui ao longo do álbum, na versão que eu escutei, que é a versão oficial, tá? Do Facção, só que lá do YouTube, a gravação tá bem precária e eu não consegui entender tecnicamente algumas coisas que estavam se passando ali. Então, eu vou esquipar, infelizmente. Canalha! Mano, foda-se que você vai esquipar. Vai chover sangue nessa porra. Vai chover sangue nessa porra, mano. Então é irado, né? Não tem... Não esquipo essa música. Concordo com tudo que o André falou, né? Da questão dos salmos, de novamente trazer esses elementos desse universo pentecostal e tudo mais. É uma música que bota o dedo na ferida e aquela sensação mesmo de que, assim, mano, já que pode falar palavrão aqui, foda-se tudo, entendeu? Tô largando tudo aqui mesmo, entende? Sabe? Não tem mais nada a perder. A realidade é essa música. Não tem mais nada a perder mesmo, então vou falar o que tem que falar, e é isso. Eu gosto de músicas assim, sabe? De trechos assim, que às vezes é isso mesmo, não tem mais nada a perder, e vou usar esse momento pra falar. Família, faixa 15, O Homem Estragou Tudo. Bom, esse é um disco duplo com 29 faixas, divididos em 2 CDs. A faixa 15 é a última do primeiro disco, né? Ele tem um beat com aquelas caixas lá que eu reclamo. O beat é bem bom, mas essa bateria, sei lá, podia ter uns momentos mais reto. Tem um momento que o Edu rima mais no sample ali, que eu acho que fica bem bom. A letra é ótima, vou chovendo no molhado de elogiar a letra. Não é pra curar AIDS, câncer, a tecnologia, é pro internauta trocar foto de pedofilia. Só vejo a solução eficaz no caso, um meteoro tipo aquele que extinguiu os dinossauros. O homem estragou tudo, o refrão. Basicamente, eles narram uma pá de coisa que os humanos estragaram no macro. O Dundum diz, até o carro alegórico na avenida perdeu a beleza, com a passista sambando na logo de uma empresa. Eu gostaria de trocar o homem por o capitalismo estragou tudo. Nessa faixa. Não gosto do refrão, mas o anterior era foda-se. Por que esse você não gosta? Porque o outro funcionava no conceito daquela música. Nessa não rola tanto. Eu pensei em esquipar, mas daí eu ouvi de novo e li a letra mais uma vez e o Dundum fala assim:
O conceito de artista da TV brasileira faria Van Gogh cortar mais do que uma orelha. Eu falei, nem fodendo que eu vou skipar essa faixa, irmão. Eu vou escutar ela inteira só pra ouvir essa rima, tá ligado? Brasileira faria Van Gogh cortar mais do que uma orelha. Em alguns momentos eu já skipei essa música. Hoje eu não skipo por causa da letra, porque eu acho ela sensacional por tudo que você falou aí. E legal que você falou que lá eles dão um conceito do homem estragou tudo e você trocaria pelo capitalismo estragou tudo, que, cara, é muito forte isso. Eu acho que encaixaria muito mais. Tudo que ele fala na música, se você fazer essa inversão do capitalismo e pelo homem, é diretamente ligada a business, ligada a dinheiro, ligada a tudo que envolva isso, né? Eu não skipo, mas o flowzinho, ela me dá uma cansada, cara. Vou ter que jogar real. Não dá, Marshall. O flowzinho não dá. Esse flowzinho pega muito. O flow me cansa, velho. O flow me cansa. Cara, eu não skipo essa, porque eu acho que daria um bom trabalho dentro de sala de aula. Eu imagino, assim, um professor de filosofia, sociologia, apesar que hoje, né, não temos mais, mas eu que sou da sociologia, vejo muito, assim, essa letra sendo trabalhada em sala de aula, assim, para realmente tensionar esses debates sobre, né, se é o capitalismo, se são ações do homem, né, e tal, da humanidade, essa coisa da modernidade e tudo mais. Então, eu não skipo nesse sentido, porque eu acho que dá para fazer um trabalhinho pedagógico bem bacana, assim, sabe? Desde ensino médio até, assim, universidade. Seria... Pô, essa é uma visão muito interessante. Eu acho que a obra toda do Facção Central serve como um estudo sociológico, né? Enfim, sem dúvida nenhuma. Mas essa música, de fato, ela tem esse cunho, né? Ela tem algumas coisas, como o André bem falou, o homem estragou tudo. A música diz isso, né? O refrão diz isso. E eu particularmente concordo. E concordo também com a ideia do capitalismo, só que eu acho que nesse momento aqui, talvez a ideia de que o capitalismo fosse o problema não tivesse tão disseminada, não tivesse tão bem explicada os porquês dessa conclusão. E eu consigo entender quando eles falam que o homem estragou tudo, porque a única coisa que consegue predar um homem na sociedade, no mundo, é outro homem, se você for parar para pensar. Então, acredito que das duas formas faz muito sentido. Para mim, essa é mais uma daquelas músicas que eu não sei se eu esquipo ou não esquipo. Eu acho que vai muito de uma questão de humor, uma questão de momento, mas eu vou fazer uma troca aqui. Eu não vou esquipar No Trilho do Vale da Sombra para poder esquipar essa daqui, porque em questão de construção, eu acho que a música anterior é um pouco mais rica tecnicamente. Família, o que acontece? A gente tem um disco duplo aqui, com 29 faixas. Essas 29 faixas estão divididas em 2 discos, 2 objetos na capinha do CD. Até aqui a gente falou sobre o primeiro disco. A gente vai continuar esse papo com o mesmo pessoal, é claro. Ter a honra de receber novamente o Marshall e a Veridiana aqui com a gente na Rap TV para comentar o segundo disco logo mais. Então, queria agora agradecer vocês, Veridiana Andrade, Marshall Farias, por estar aqui com a gente. Sou fã do trabalho dos dois. Por favor, espaço para vocês aqui, família. Cara, primeiro eu agradeço muito o convite de vocês, já acompanho há muito tempo e gosto de falar que antes de estar fazendo pesquisa no mestrado, infelizmente que virou um clichê, né, mas ouvir rap é parte da nossa infância, assim, então não é modinha nem nada, né, então vem de vivência, literalmente. É muito prazeroso também estar aqui falando com vocês, né, sobre rap nacional. Só fazendo um jabá aí rapidamente, atualmente estou faço pesquisa no mestrado sobre as obras do VND aí, analisando os sentidos de cultura e território nas produções dele aqui no Rio de Janeiro. E para me encontrar no Instagram é @veridiana_Andrade, onde tem umas doideiras aí que a gente escreve nos Sons da Perifa e tudo mais. E valeu mais uma vez pelo convite. É isso aí, pessoal. Mais uma vez eu agradeço por me convidar pro Skip aqui. Fico lisonjeado.
estar aqui com a Viridiana, com o Zurk, André. Muito obrigado, de verdade, cara. Eu fico emocionado porque esse álbum é uma coisa que tá ligado diretamente à minha vivência, à minha infância, à minha adolescência, à minha vida, assim. Tanto é que quando eu encontrei o Eduardo, eu falei pra ele que uma das músicas dele, que se chama Outro Caminho, que me fez ir pra faculdade, me tornar arquiteto, porque na música ele fala, em vez de um nó analfabeto, você vai ser um arquiteto. Eu falei isso pra ele, que essa parte, mexeu comigo, né? Fora todas as outras, fora a injeção de ânimo e a revolta que eu precisava pra virar minha vida, né? Porque, assim, eu era faxineiro, né? E eu me contentava só com aquilo, não... Aqui eu não quero ofender meus faxineiros, porque eles são uma classe digna pra caralho, mas eu entendia que eu gostaria de trabalhar com outras coisas na minha vida e eu tava aceitando ser aquilo naquele momento, e eu tomei uma injeção de ódio e ânimo que eu precisava com Facção Central, então eu sou agradecido demais, e eu já falei isso, se eu tiver outra oportunidade eu falo, e se ele estiver ouvindo nesse momento, muito obrigado, Eduardo, por ter injetado esse ódio que eu precisava, injetado toda essa consciência que eu precisava, e do que eu sou hoje como uma pessoa política, e me entender como negro também veio de músicas como as suas. E isso eu agradeço todo mundo que tá aqui, e é isso aí, família. Muito obrigado. Marshall, Viridiana, muito obrigado pela participação. Você que tá ouvindo, deixa seu comentário, deixa seu salve aqui pra gente. Eu queria só fazer um breve salve aqui sobre o Eduardo e o Dundum. O Carlos Eduardo Tadeu, ele é escritor e advogado, tá? Ele lançou livro. A Guerra Não Declarada na Visão de um Favelado. Perfeito. Deixou o grupo em março de 2013. Ele queria ser bandido, isso são palavras dele, tá? Mas seu cunhado na época apresentou a música Corpo Fechado do Taíde DJ1 e foi assim que o rap resgatou mais um mano do crime, entrando pro Facção Central em 1994, no lugar do rapper Meg. E o Dundum, nosso saudoso Dundum, já uma homenagem póstuma, o Washington Roberto Santana, que faleceu em 12 de maio de 2023, por causa das complicações de um AVC. O seu primeiro contato com o rap aconteceu num show do Racionais, e foi quando ele decidiu virar cantor. Segundo ele, entre aspas, se não fosse o rap eu não estaria vivo. E entrou para o Facção Central em 89. Então, eu tô até emocionado, de fato, porque a gente tá falando de muita história e como o rap consegue salvar a vida das pessoas, independente do tempo e de onde elas estão. Escutar e prestar atenção na mensagem é importante, apesar da gente não fazer isso muito hoje em dia. Então eu queria deixar esse salve, mano. Se tiver algum jovem assistindo, um jovem maldito assistindo a gente, escutando a gente, e não conheceu Facção Central, pelo amor de Deus, mano, vai atrás, tá ligado? É história, o bagulho é bom. Você vai encontrar no trabalho deles uma música que fala com você. Você vai encontrar no trabalho deles uma música que você já ouviu e provavelmente você nem sabia que era eles que cantavam. E deixar o meu obrigado aqui, mano, ao Eduardo, o Dundum e a todos os produtores que fizeram parte da história desse grupo, que é um dos maiores do nosso mercado, que é um dos maiores do mundo. Obrigado por ouvir. Até semana que vem. Paz entre nós e guerra aos senhores. Você tá na Rap TV. Rap TV, pode falar.